A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Tomara que esteja todo mundo bem aí. Vamos gravar mais um vídeo aí. Hoje a respeito é um estudo para quem quer ter conhecimento dos... eu vou embasar o meu vídeo com um vídeo de um rabino judeu, tá? Só que ele é judeu messiânico, ele não é o judeu que não crê em Jesus, ele crê em Jesus, tá? E ele vai dar uma aula pra gente aí de muitas coisas que eu já sei lá, né? Mas aí eu vou compartilhar com vocês e outras coisas que eu ainda não sabia e aprendi aqui. E tá de acordo com as escrituras, tá? Então ele vai falar por que alguns livros foram tirados da Bíblia, o que é livro apócrifos, por que alguns livros foram considerados apócrifos e outros não, né? E por que aqueles que na verdade não são apócrifos, mas foram tidos como apócrifos, e quem tirou da Bíblia, quem autorizou a sair certos livros, a entrar certos livros, vão aprender tudo isso aí para conhecimento, tá? Pra gente não ser enganado, tá bom? Então hoje é o vídeo a respeito disso aí, vamos lá. Eu vou explicando no decorrer do vídeo, tá? Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Agora sim, vamos lá. Peraí. Vou pegar pra cá, né? Não é por cima não. Pra cá, tá bom sim. Acho que esse tá bom, né? Tá. Vamos lá. Apócrifos, a palavra apócrifa do grego, né? Ela quer dizer livro secreto, livro oculto, livro reservado, que não se podia ser lido ou não era lido. Essa é a ideia do livro apócrifo. Exatamente. Livros apócrifos. Será que todos os livros apócrifos verdadeiramente não são importantes? Será que realmente todos esses livros que são considerados fora do cânon bíblico, eles não têm valor, não têm importância? Quero trazer para vocês aqui hoje, nesse shiur, nesse vídeo, coisas muito importantes que estão contidas em alguns livros apócrifos, que continuam tendo um valor muito grande para o povo de Israel. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês. Esse rabino falou, porque assim, os messiânicos não acreditam que Jesus é aquele que veio morrer na cruz. Eles acreditam que Jesus vai voltar ainda e eles vão acreditar no anticristo, tá? Esse não, esse acredita no Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, tá? Lembrando que a gente não crê no morto, tá? A gente não crê, porque a Igreja Católica faz você adorar o morto, faz você adorar o Cristo da cruz. Cristo não tá mais lá, Cristo já ressuscitou. Então, lá é só pra gente lembrar que ele deu a vida pela gente, só isso, entendeu? Por isso que alguns livros apócrifos a gente estuda, fala que que muitos dos cristãos estão adorando morto, né? Vai ficar lá adorando aquele que está morto. Jesus não está mais lá, Jesus já ressuscitou há muito tempo, entendeu? E esse daqui ele falou da marca da besta lá, não teve nenhuma visualização. Eu printei o vídeo lá, tá 0 até hoje, né? E ele deu um entendimento muito bom do sistema e da marca da besta, viu? Eles conhecem, os judeus conhecem, né? Lógico que tem os judeus que é os judeus ortodoxos, que não é os messiânicos, que não acreditam em Jesus. Então você vai falar essas coisas do tempo do fim, eles acreditam em algumas coisas e outras não, entendeu? Então não é bom ouvir os judeus ortodoxos não, e nem os judeus que não acreditam em Cristo. Esse aqui ele acredita, tá bom? Então vamos lá. Shalom, shalom, queridos. Estamos de volta com mais um vídeo, mais um trabalho realizado aqui para trazer conhecimento a vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre os livros apócrifos. E há uma coisa muito importante que você precisa saber, você precisa conhecer. Existe o cânon bíblico, existe o cânon do Antigo Testamento,
chamado Antigo Testamento, e existe o cânon do chamado Que Novo para os Testamento. judeus é a Torá, A o Antigo organização dos livros estão na Testamento. sua Bíblia, né? Do Antigo e do Novo Testamento. Quem foram as pessoas que colocaram esses livros aí? Quem foi que disse que esses livros são os livros únicos e verdadeiros que têm que estar aí? Talvez você não conheça a história, talvez você não conheça como foi a organização desses livros. E aqui nesse vídeo hoje eu quero trazer isso para vocês, esclarecer para vocês hoje aqui. Existem muitas informações importantes. E quando nós vamos falar de livros, livros que vão trazer informações importantes, que vão envolver a nossa fé, que vão envolver tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que desejamos, aonde nós depositamos a nossa confiança espiritual, é importante você conhecer, é importante você saber. Eu sei que existem vozes de pessoas que vão dizer, não, deixa esses livros para lá, esses livros não têm importância, esses livros foram considerados não inspirados, por isso eles não entraram no cânon bíblico. Eles não têm valor, mas eu quero dizer para você aqui hoje que por causa de alguns livros não terem entrado no cânon, muitas pessoas não conhecem um período da história aonde surgiu uma festa muito importante no meio do povo de Israel, que você encontra lá escrito na Besorat Yohanan, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22, dizendo que em Jerusalém era inverno, e Yeshua estava passeando nos alpendres de Salomão na festa da dedicação, que em hebraico nós vamos chamar de Hanukkah. Agora eu pensar assim, onde surgiu essa festa? Que lugar está escrito que Deus ordenou essa festa? Pois é, se não tivessem tirado a oportunidade das pessoas conhecerem alguns livros apócrifos, que são considerados apócrifos, as pessoas conheceriam o que significa essa festa, o que é essa festa e por que o povo judeu celebra essa festa, visto que o próprio Messias de Israel também estava nessa festa. Então, querido... E mais também, meus irmãos e irmãs, o que acontece? No livro, porque assim, teve 4 concílios, né, diferentes que... porque teve o concílio, teve a reunião lá do Antigo Testamento antes de existir o Império Romano, tá? Que eles tiraram também alguns livros do cânon bíblico oficial que a gente conhece, tá? Mas depois, quando veio o Império Romano, teve o Império Romano que tirou alguns livros e autorizou outros. Teve também o povo judeu que reconheceu alguns e tirou outros. E teve também como fala? Esqueci o nome. Teve a igreja protestante, que é a evangélica, que tirou uns. As igrejas, para quem não sabe, católica, tem mais livros do que a protestante, tá? Porque elas aceitaram o livro que foi considerado apócrifo pela protestante, como algum livro de Ruth, primeiro e segundo Macabeus, que não tem no livro bíblico protestante, tá? Judite. E qual outro mais? São 8 livros. Macabeus, Sabedoria de Salomão, né? Porque tem a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Provérbios, mas a Sabedoria é outro que não está no cânon oficial, tá? Sabedoria tá no livro católico, esses que eu estou listando aqui. Sabedoria de Salomão, e tem um outro livro lá, né? Mas se o livro de Macabeus não tivesse entrado, você não saberia que no tempo de Alexandre o Grande, que está na história isso, mas não está no cânon bíblico oficial, que ele, o Alexandre é o imperador da Grécia, que invadiu lá, né? E profanou o templo, porque Antíoco Epifânio foi lá e matou o porco dentro do templo lá dos judeus, né? Então a gente não saberia disso. E isso está na história, mas na Bíblia não está. Mas está no livro apócrifo, considerado apócrifo de Macabeus, que essa a Igreja Católica aceitou, na Bíblia Católica, tá? Mas por quê? Porque às vezes tem algumas coisas nesses livros que não está de acordo com o cânon oficial, né? Que são algumas coisas que são de fato heréticas. Mas aí você que tem que saber o que está de acordo com o oficial, o que não está. Mas isso é para quem já tem bastante tempo no estudo, né? Quem não tá, eu não recomendo não, porque vai confundir a mente das pessoas. Mas aqui é o canal que eu trago conhecimento.
Então, e para mim, compartilho com os outros. E aquilo que eu já estudei e verifiquei que está de acordo com a Bíblia, tá? O que ele está falando ali. E também teve o protestantismo que tirou alguns livros, o católico que tirou alguns, aceitou alguns que eram considerados apócrifos pelo protestante, pela evangélica, mas não pela católica. Mas tem muitos que a católica também não aceitou e nem os ortodoxos, os judeus lá ortodoxos não aceitou, tá? Então foram 4 concílios que não aceitaram. Então vamos lá. E teve outro lá que eu esqueci o nome, que não aceitou também. Convido vocês para que a gente possa entrar aqui no nosso material, mas antes eu vou pedir a vocês novamente, por favor, deixe aqui o seu like, né? Deixe o seu like, é muito importante para o nosso vídeo. Eu quero pedir a você que está entrando aqui hoje, que está chegando aqui hoje, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, porque quando você se inscreve no canal, você vai ter as notificações. É claro que você precisa acionar o sininho, né? O sininho ali, para que você tenha todas as notificações de todos os vídeos que nós vamos subindo, todo o material que a gente vai produzindo, né? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque é muito importante o compartilhamento, porque você está nos ajudando a fazer com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, queridos, vamos entrar aqui no nosso material que preparamos para vocês, né? Os livros apócrifos. Vamos então aqui compartilhando. Então, queridos, abrindo o nosso material aqui, como sempre, nós já compartilhamos com vocês a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. É a nossa yeshiva, a nossa escola judaica, onde você tem a oportunidade de estudar dentro do conteúdo teológico, bíblico, desde o Sefer Bereshit de Gênesis até o Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse, dentro do seu contexto original, dentro do seu contexto da língua em que foi escrito, trazendo também comentário dos sábios de Israel, na visão dos rabinos, conhecimentos antigos, onde a gente vai trazer... Porque a Bíblia foi escrita, meus irmãos e irmãs. Isso aqui eu falo para quem não tem o conhecimento ainda, tá? Porque eu sei que tem alguns aí que já tem conhecimento do que eu falo aqui, né? Tanto de livros apócrifos, tanto de... que a Bíblia, na original, foi escrito uma parte em hebraico, em aramaico e em grego, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E o Antigo em uma parte em hebraico e aramaico, tá? Que é as línguas originais, né? Que às vezes você, para decifrar alguma coisa que está na nossa língua, que pode ter tido algum erro de tradução, aí na língua original hebraica você consegue corrigir, entendeu? Mas nada que tire o entendimento para sua salvação. Ali foi alguns pequenos erros que teve na tradução, tá? Isso não invalida a Bíblia como toda, que nem muitos falam que a Bíblia que a Bíblia não é a palavra de Deus, que foi distorcida. Isso aí é coisa do diabo para que você não vá. Se a Bíblia foi distorcida, então como tudo que está escrito nessa Bíblia, que a nossa tradução está acontecendo, já aconteceu no mundo. Isaías profetizou como Jesus ia voltar, e está escrito na nossa Bíblia traduzida, e foi isso que aconteceu. Tudo que que Deus e Jesus disse que ia acontecer, no mundo de hoje está acontecendo. Então como é que se explica isso? Se a Bíblia é falsa, tá vendo? Então daí você tira que esse negócio de falar que a Bíblia foi distorcida, que foi escrita por homem, que tiraram o livro. Tiraram, mas nada... Deus permitiu tirar, irmãos, e hoje ele traz de volta por meio da internet. Ele permitiu por uma razão, para testar os homens, certo? E quem tirou e quem colocou alguma coisa, que a Bíblia fala que quem tirar e colocar ia dar conta a Deus, vai dar conta a Deus, pode ficar tranquilo. Mas eles não tiraram, Deus não permitiu tirar nada que desviasse a pessoa da salvação. Porque senão Deus não seria justo. Porque ele fala na palavra dele que quer que todos sejam salvos. Como é que ele vai deixar distorcer a palavra dele para que alguns se percam? Não faz sentido isso. Tá vendo como eu destruo aqui a obra do diabo? Vamos lá. Trazer sim o material, a grande riqueza que existe dentro do material judaico, da produção de vários séculos de trabalho dos rabinos de todos os tempos, né, que trouxeram para nós informações que já fazem mais de 2000 anos. Então, assim, é uma yeshiva, é uma escola que tem sido uma bênção para muitas pessoas. Ela está registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e agora aqui no Brasil, tendo a oportunidade
de dar às outras pessoas acesso à informação. Então, olha, aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ter todas as informações de como ingressar na nossa escola, de como estudar conosco. Ele faz essa enrolação, a gente tem que ter paciência, né? Mas ele faz a enrolação para você segurar você no estudo. Mas é bom, é bom. Toda a sua fé. É para você ver o vídeo até o fim. Palavra, no Messias de Israel, os caras são espertos. Dentro dos mandamentos. Mas é certo, tá certo. Não perca tá tempo. certo. A gente tem que ter paciência. No link, acesse a nossa secretaria. A gente quer ver o assunto, que o tempo aqui tá correndo. Mais detalhadas para que você possa desfrutar da nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, ou seja, a nossa universidade, a nossa escola judaica. E eu trago para vocês aqui uma promoção que nós estamos fazendo nesse mês de novembro. Somente no mês de novembro. Você vai ter a oportunidade de se inscrever e não pagar a matrícula. Então, estamos com um desconto da matrícula nesse mês de novembro, mas só vale para o mês de novembro. Se você fizer a inscrição já no mês de novembro, você não paga a matrícula. E tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Agora, corre, porque tem muita gente procurando e você precisa garantir o seu lugar. Então, olha, aqui na descrição você vai ter as informações mais detalhadas. Entre em contato conosco, você já é muito bem-vindo à nossa ZIL. Meu irmão, vai ao estudo logo. Já falou demais, parece eu. Fala pra caramba, que nem eu. Iniciando aqui o nosso material, como bem falamos. Qual o sentido da vida? Agora vem comercial. É bem feio. Mas é a coisa mesmo. Qual foi a cor? Oh, meu Deus do céu. Hoje, trazendo para vocês sobre os livros apócrifos. Então, assim, quantos existem? Por que foram rejeitados? Você precisa saber... Tenha paciência, isso aí é valiosíssimo, irmão, esse estudo. Eu sei que ele falou demais, mas aguente aí. Quando a gente fala de livros apócrifos... Paciência é uma virtude, é para nos testar. Por não conhecer, desprezam esses livros. E eu vou dizer para vocês que existem muitos líderes, muitos pastores, que não conhecem a fundo o tema. E eles já desprezam os livros apócrifos. Eles desprezam como um todo. É claro que houve critérios... E fora que tem alguns também pastores de denominações que eles fazem o quê? Alguns até conhecem os livros apócrifos, já leram, mas eles recusam. E recusam por quê? Porque está falando de alguma coisa deles também. E outra, não é só por isso. Eles recusam porque eles sabem que tem alguns que estão de acordo com a Bíblia. Entendeu? Que a gente já tem. Entendeu? Mas tanto é que você pode ver que vocês não alguns de vocês não estudam profundamente. Se estudassem profundamente, eu já percebi algum pastor que fala que o livro apócrifo é herético, que não aconselha ninguém a estudar. É lógico que você tem que saber o que é herético e o que não é. Tem livros apócrifos que são heréticos, que levam à perturbação, ao engano, sim, tem. Mas aquele que já está avançado no estudo, ele sabe diferenciar. E outra, eu já ouvi pregação de pastor que fala isso, que não é para ir para livros apócrifos, pregando palavra que está só no apócrifo. Como é que ele sabia? Se ele fala que não é para ler, como é que ele está pregando coisa que lá está? Então é que ele leu. Quer dizer, ele lê, mas não quer que os outros leiam. É porque ele quer esconder alguma coisa que fala deles lá. Entendeu? Malandros, né? O cânon judaico, que é o cânon do Antigo Testamento, quanto o cânon ali do período neotestamentário, houve critérios para excluir tais livros. Livros que não eram inspirados por Deus, livros que continham heresias. E a pergunta é: o que é heresia? Na visão de quem é heresia? Então, é muito importante entender o que significa ser herético, o que significa ser heresia em um material. Então, quem é que está falando? Né? São os heréticos que estão falando que o que eles acreditam que está errado, eles pensam que estão certo, e quem está certo para eles é o errado, é os heréticos. Né? Assim, porque o povo judeu, para o cristianismo, é um povo herético. Né? Então, assim, é muito importante você conhecer alguns pontos da história. Porque o povo, os cristãos,
eles falam que os judeus são heréticos, porque eles misturam. Eles não estudam a fundo. Alguns sabem, alguns pastores renomados aí que estudam, eles sabem, mas outros não. Aí eles acham que judeu não crê em Jesus, então por isso que muitos se voltam contra os judeus. Até a mídia, até os governantes, induzem a população, seja daqui do Brasil ou de outro país, e ir contra o judeu. Não, povo terreno de Deus, gente. Eles vão se converter lá na frente, alguns, não todos. Mas tem os judeus também messiânicos que creem em Jesus. Então a pessoa não pode falar que todos os judeus são heréticos. Você não sabe qual o judeu que crê em Jesus e qual não crê. Entendeu? Eu sei porque eu sei diferenciar, porque eu estudo. Agora quem não estuda fica falando coisa que nem sabe. Entendeu? E não é assim que funcionam as coisas. Vamos lá. E eu peço a você que mais uma vez você compartilhe esse vídeo. Vai ser muito importante que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse tema. Um tema tão valioso, um tema que vai esclarecer, vai clarear a mente de muitas pessoas. Então, quando a gente fala de livros apócrifos, que seria livros apócrifos, a palavra apócrifa do grego, né, ela quer dizer livro secreto, livro oculto, livro reservado, que não se podia ser lido ou não era lido. Essa é a ideia do livro apócrifo. Tá? O termo hebraico, que é Hitson, é a ideia de livros externos, são livros que estão fora de alguma coisa. Então essa seria a ideia dentro do hebraico. Né? Então esses livros... A língua é original do povo judeu. Jesus era judeu, veio como judeu. Bíblia, do Tanar. E a gente mesmo que alguns dos povos dele não receberam ele, ou não creram, né? Mas ele veio como judeu, o Jesus. Entendeu? Jesus, assim, a gente olha assim, lógico que tem atores representando Jesus no filme, mas Jesus nunca teve olho azul e nunca foi loiro, entendeu? Jesus tem a aparência deles aí, ó. Alguns têm cabelo liso, outros têm cabelo mais caracolado, barba e olhos castanhos e pele queimada. Eles não são negros, mas eles são morenos. Entendeu? Por causa do sol. Lá em Israel, quando tinha muito deserto, né? Era muito calor de manhã e frio extremo à noite. Então eles eram queimados. Eles eram da cor morena, entendeu? Tipo os árabes também, né? Alguns dos muçulmanos, entendeu? É tudo de pele mais escura. Não é loiro, entendeu? Então muitas pessoas se escandalizam, porque elas não estudam. Você fala isso para as pessoas, elas se escandalizam. Aqui na novela brasileira, foi o Jesus que pintaram mais de acordo, né? É lógico que Jesus tinha cabelo curto, cabelo longo, aí não sei dizer isso, mas eu sei dizer que ele tinha a pele morena, olhos castanhos e... que geralmente o judeu tem olhos castanhos, não estou generalizando que ele não tem olhos verdes, não é isso que eu estou falando, tem alguns que tem, mas a maioria tem olhos castanhos ou negros, entendeu? E o cabelo ou caracolado ou liso assim e barba, tem uns que tiram a barba, né? Mas a maioria eles gostam de usar barba, é costume do judeu, não todos, tá? Mas alguns tiram, outros não, entendeu? Então você vai ver Jesus com essa característica. Tá bom? Então acompanhe comigo aqui. E tem outros rabinos que pregam aqui que vocês têm que tomar cuidado. Tem alguns rabinos que é judeu que não crê em Cristo, tá? Aí dá ensino herético, porque eles não crê na obra de Cristo na cruz. Eles estão esperando Jesus até hoje. Agora esse aí é messiânico, ele crê na obra de Cristo na cruz. Aí a diferença é essa, tá? Porque você hoje vai compreender muita coisa que talvez você não tenha tido acesso. E a gente começa, claro, falando justamente do que é chamado Antigo Testamento. Tudo que foi dado por Deus, tal como a Torá, né, a lei, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, ou seja, envolvendo todos os profetas maiores e menores, conhecidos assim, e depois os escritos sagrados, que para o cristianismo os livros poéticos, que é conhecido como Tanar em hebraico. Né? A Tanar, que é a junção dessas 3 palavrinhas, Torá, Nevim e Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escritos. Ou seja, o chamado Antigo Testamento. Esse é o cânon judaico. E esse cânon judaico ele foi organizado a partir do sacerdote Ezra, de lá até os homens da grande assembleia. Verdade. Que vai terminar justamente com a destruição do templo, no ano 70.
Bom, decidiram compor um conjunto de livros sagrados que seriam considerados inspirados por Deus, que são justamente esses livros que estão dentro do que é conhecido como Antigo Testamento. Já outros livros ficaram de fora deste cano. Quando a gente pega a totalidade dos livros que são considerados apócrifos, são exatamente 113 livros. Só que aqui agora a gente vai compartilhar alguns mais livros do que o número que tem na Bíblia. Que no não nosso cano oficial. Não estão ali no que é chamado de Enoque, o livro da criação, Jafé, só não tem o jubileu aqui. Que é atribuído a Adão, o primeiro homem. Né? E aí você tem uma referência até para mostrar justamente essa. E aí, para deixar claro, o livro de Adão. O livro de Adão, tanto pode ter sido escrito pelo próprio Adão, coisa que eu acho um pouco mais difícil, mas pode ter sido escrito por Moisés. Porque Gênesis não foi escrito por Adão, foi escrito por Moisés, o livro de Gênesis. Entendeu? Deus deu a revelação para Moisés do que aconteceu lá. Entendeu? Porque Moisés, ele estava ainda no tempo de... era Êxodo, mas lá atrás, em Gênesis, já tinha acontecido muita coisa. E Deus revelou, foi o primeiro livro que foi escrito no cano oficial, foi esse. Como o livro de Jubileu é tido como o segundo Gênesis, entendeu? Mas tiraram do cano oficial, né? Então, pode não ter sido escrito por Adão, o livro de Adão, e por Moisés. Pode ser que Moisés também escreveu, ou pelo próprio Adão, quem sabe. E também, só que esse livro de Adão, eu já tenho um pé atrás com ele, porque eu já li ele e tem coisas ali que, pouquíssimas coisas, mas que não bate com o oficial. A maior parte que está escrito nesse livro tá batendo, mas tem umas coisas que não bate não, viu? Que é meio estranha, entendeu? Aí tem que ficar ligeiro. Entendeu? Por isso que eu falo, quem não está avançado é bom não estudar esses livros apócrifos, não. Só quem já está na caminhada nos estudos aí, já tem uma noção, entendeu? Então, com todo mundo criado, que é do capítulo 1 até o capítulo 3. Você tem o Sefer Hanor, que é o livro de Enoque, também atribuído a autoria desse livro a Enoque. Né? Você vai encontrar as referências... Sefer Bereshit, lá em Gênesis, capítulo Esse já é a prova, ó. Até quem não tem muito isso, não estuda muito o livro de Enoque, pode ler, porque o livro de Enoque está de acordo, tá? Só que por que as pessoas menosprezam o livro de Enoque? Porque muitos fala de Deus, mas não acreditam nas coisas sobrenaturais, nas coisas celestes. Então eles, igual Tomé, creem no que o olho vê. Né? Mas fala tem uns que falam que não creem no sobrenatural da Bíblia, mas creem em extraterrestre, em outras coisas aí, né? Enfim, é engraçado isso daí, né? Mas o livro de Gênesis relata os anjos que tomaram corpos humanos e tiveram com mulheres, entendeu? Por isso que as igrejas acham isso herético, né? Eles nem falam disso daí, você não escuta falar dentro das denominações dessa parte de que tá um pedacinho em Gênesis, dessa parte. E outro pedaço, o livro de Judas cita o livro de Enoque, entendeu? Porque Enoque escreveu um livro, sim, e ele tá aí rodando aí na internet, né? E eu já fiz até um vídeo com o livro de Enoque. Então, tem coisas lá, tipo gigantes, essas coisas que as pessoas acham surreal de ter existido aqui na Terra. Só que muitos acreditam que possa, porventura, antes da criação do homem, existir dinossauro, por exemplo. Então, se existiu o dinossauro, por que não pode ter existido o gigante? Por que o anjo não pode ter forma humana? Porque se a Bíblia fala, se a palavra de Deus está falando, como é que você vai duvidar? É estranho essas pessoas aí, né? Então vamos lá. Eu raciocino as coisas, irmãos. Eu medito na palavra. Eu não fico me levando por qualquer pessoa, mesmo teólogo, que sejam sábios, que sejam pareça de santo. Eu não vou, se não tiver de acordo com a Bíblia, pode ser quem for. Eu não adero. Só colho o que tiver de acordo com a Bíblia Sagrada. Que não tiver, e essa parte aí do sobrenatural existe no mundo sobrenatural espiritual, entendeu? E existe todas essas coisas que a Bíblia relatou, só que a gente não viveu nesse tempo. Então, para alguns que não creem na Bíblia, vai achar surreal, lógico, mas quem crê e sabe que esse tempo existiu, vai crer, porque é a palavra de Deus, entendeu? Lá, a carta antes de Apocalipse, né, que ali é o capítulo 1, ele só tem um capítulo, o verso 14 ao 15, vai mencionar Enoque e as profecias do seu livro. O Sefer Yetzirah,
que é o livro da criação, que é atribuído ao nosso pai Abraão, nosso patriarca Abraão. Também você encontra essa referência em Gênesis capítulo 2, verso 5. O Sefer HaYashar. E cadê o livro de Abraão? Cadê? Não tem, né, na Bíblia, não tem livro de Abraão. Mas Abraão deve ter escrito um livro, entendeu? Porque Abraão era bem depois de Adão, entendeu? De Enoque, de Noé. Cadê o livro? Né? É estranho, né? Como o autor é anônimo, se pergunte. Essa referência desse livro escrito em Josué capítulo 10, verso 13, e o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 18. Lá vai estar dizendo que os eventos ali citados estão escritos no livro de Jazer, ou seja, o HaYashar. O Sefer HaMaccabim, que são o livro dos Macabeus, e outros, né, que, conforme nós falamos, são 113, são vários livros que não entraram nesse cânon judaico. Mas esses livros não perderam seu valor histórico e nem seu valor, às vezes, profético para o povo judeu. São conhecidos também outros livros, né? Eles vão, dos que eu vou citar aqui Judite, também, que a palavra livro apócrifo em hebraico vai ser lido como Sefarim. Judite, esse eu tenho, está numa Bíblia católica. Tobias está na minha Bíblia católica. Yuvalim, o livro dos jubileus. Baruch. Sefer Ben Sirá, o livro de Ben Sira. Jubileu, o livro de Judite. Sefer Jubileu não está na católica, o livro não. de Tobias e o Sefer Baruch, o livro de Baruch. Então veja quantos livros, na realidade, a gente tem de importante. Olha, eu estou listando para vocês aqui os livros que para o povo judeu é importante, mesmo sendo considerados apócrifos, são lidos, são estudados, têm como referência histórica e muitas das vezes até profética, como o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do final dos tempos também. Judeu, é profético. Ainda estudado até o dia de hoje. Mas o que o cristianismo trouxe para o mundo? Não, isso é livro apócrifo, não tem valor nenhum. Não entrou nem no cano judaico, nem no cano cristão, então isso não tem valor nenhum. E quando ele se refere do cristianismo, ele está se referindo o cristianismo falso, que foi tomado por Roma, tá? Não do cristianismo dos primeiros cristãos primitivos, tá? Porque os primeiros cristãos primitivos chegaram a ler esses livros apócrifos, alguns deles foram eles mesmos que escreveram, tá? Dos apóstolos, entendeu? Não todos, tem muitos livros dos apóstolos aí que não são deles, são cópia e são heréticos mesmo. Como eu disse, tem alguns que são fraudulentos, mas aí você tem que saber identificar, isso é questão de estudo, né? Mas os apóstolos escreveram alguns livros e eles leram outros livros que não foram eles que escreveram, foi outros apóstolos que andaram com Jesus, não foram. Às vezes João escreveu e leu Tiago leu, ou vice-versa, entendeu? Ou Barnabé, ou outro Judas, entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Essa importância, porque quando nós estamos lendo as escrituras, nós às vezes temos informações que estão faltando conexões. E essas conexões muitas vezes vão estar nesses livros considerados como apócrifos. Como o livro de Enoque, por exemplo, Sefer Yetzirah, o livro da criação. Então, são muitas informações que às vezes ali no escrito bíblico, dentro do cânon, ele está meio que faltando uma explicação aqui ou ali, e você contém dentro desses livros apócrifos, ou seja, dentro desses livros que não entraram no cânon, respostas, né? E esse é o valor que nós trazemos na nossa yeshivá. Novamente eu falo para vocês da nossa ZIL aqui. Nós trazemos as informações que estão faltando, dando acesso aos alunos à informação, para que os alunos possam conhecer, né, esses materiais que muitas das vezes eles são privados de conhecer, muitas das vezes com essa ameaça, né, de heresia. Né? Mas vamos continuar aqui, muita coisa importante para falar para vocês aqui hoje. Tá? Bom, então vocês entenderam como nós mencionamos sobre os livros do chamado Antigo Testamento. Né? Existem outros, tá, que eu não trouxe aqui, esses eu trouxe como dos mais importantes que são lidos e estudados até o dia de hoje. Mas nós também vamos ter isso dentro do conteúdo neotestamentário, ou seja, dentro do Novo Testamento. Tudo que foi ensinado
pelo nosso Messias Yeshua e escrito Agora, pelos seus preste atenção no que ele vai falar, o que aconteceu aqui, no tempo do cristianismo de Roma. Preste atenção. Olha o engano aqui, ó, o tamanho do engano que fizeram aqui, ó. Vai ver. ficou conhecido como Brit Hadashah, ou seja, a nova aliança, ou seja, o chamado Novo Testamento. O cânon neotestamentário foi organizado a partir de 4 concílios em 56 anos. 4 concílios. Decidiram compor o conjunto de livros sagrados que seriam considerados inspirados por Deus. Quais são esses livros que foram considerados inspirados? Ou seja, todos os 27 livros que estão ali no chamado Novo Testamento. Né? Ou seja, Absorato Matai, que é o Evangelho de Mateus, Bessorato Marcos, o Evangelho de Marcos, Bessorato Lucas, o Evangelho de Lucas, Bessorato Yohanan, o Evangelho de João. Aí nós temos Maaseh Shalichim, Atos dos Apóstolos, Igrot Paulus, as cartas de Paulo, Igeret Yaakov, a carta de Tiago, Igrot Kefa, as cartas de Pedro, Igrot Yohanan, as cartas de João, Igeret Yehudá, a carta de Judas, e o Sefer Hitgalut, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então você tem ali, nesses livros que foram separados por esses 4 concílios, esses são os livros e cartas que foram considerados sagrados, inspirados por Deus. Porém, outros não vão entrar. Agora, por que não entraram? E agora eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos falando aqui de pessoas que decidiram. Não estamos falando de autoridades judaicas, como foi do Antigo Testamento. Quem foi que fez aquela separação? Lembra? Foi desde o sacerdote Esdra. Você vai lembrar de Esdras e Neemias, que retornaram do cativeiro babilônico e persa? Então, eles foram os que começaram... Levantaram o muro de Jerusalém, né? E isso vai sacerdote até os homens Neemias e Esdra. Que é os anos aqui nessa sacerdote e Neemias. Ou seja, qual o livro que entra, qual o livro que não entra, o que a gente pode deixar, o que a gente pode não deixar, né? Quais são os critérios. Vamos manter os livros que só foram escritos em hebraico dentro da terra de Israel, os que foram fora não. Então, assim, foram vários critérios de autoridades rabínicas e judaicas que compuseram esse cânon judaico. Mas e o cânon cristão? Quem foi as autoridades? Romanas. Primeiro não tinha judeu. Roubaram o cristianismo. E a autoridade agora está na mão dos romanos, né? Dos chamados pais da igreja, a partir de Constantino em diante, em 4 concílios. Exatamente. Então, eu quero que você olhe aqui, porque os critérios deles não foram critérios de inspiração espiritual. Não foi. Vocês vão ver que são critérios tendenciosos. Então, veja comigo aqui. Isso está sendo muito importante e eu espero que seja muito esclarecedor para muitas pessoas, tá? Que não conhecem esse tema. Apocalipse de Pedro. No total de 27 livros. Mas quem criou esse conjunto de livros? Tem outro Apocalipse, não tem só o de João. Mas tiraram. Deixaram de fora outros vários livros. E por quê? Porque não foram considerados inspirados. Então, assim, por que não foram considerados inspirados? Ora, não era só pelo que estava escrito, né? Ou seja, temos inspiração divina porque temos mandamentos divinos, ou porque tem revelações ou profecias. Não. Nós vamos ter informações de que o conteúdo era judaico, então não podia entrar. Então, assim, olha, como Apocalipse de Pedro, Pastoral de Hermas, Carta de Barnabé, Atos de Paulo, Apocalipse de Paulo, Carta aos Laodicenses. E aqui uma coisa muito importante. O que temos de muito importante aqui é que muitos livros não entraram no cânon porque eram muito judaicos. Essa é a desculpa daqueles concílios. Qual era então o problema? A grande tentativa de separar o Messias judeu e o Evangelho do seu contexto original. Isso, porque o contexto... o Jesus era judeu, ele veio do povo judeu, ele veio da tribo de Judá, veio da época de... por isso que é chamado filho de Davi, que era da descendência de Davi, que era de Judá. Então, o cristianismo surgiu do povo judeu, entendeu? Só que a Roma roubou o cristianismo e começou a tomar conta, e aí veio os concílios, veio o papado, veio depois do Império Romano, veio o papado. Aí o papado, vixe,
Aí, e fora o Constantino, que o imperador Constantino, antes do papado, colocou misticismo, colocou crendice, colocou várias religiões. Ele deu liberdade para o cristão professar sua fé, que os outros imperadores perseguiam os cristãos, né? Não dava essa liberdade. Mas, em compensação, ele misturou tudo. E tá essa bagunça que até hoje nós estamos vendo aí. Entendeu? Aí saiu o Martinho Lutero da Igreja Católica, que não concordou com as coisas lá, né? Que eu já expliquei na história do cristianismo aí, tem o vídeo aí, vários vídeos da história do cristianismo. Vai lá buscar lá no meu canal, procure lá. E aí criou o protestantismo por Martinho Lutero. E aí também misturou alguns misticismos, alguma crendice. E por isso que fala que a igreja católica, a Babilônia é mãe das abominações, porque Babilônia é um sistema, não é só a igreja católica, tá? Os muçulmanos, um monte de coisa. É o sistema do mundo, as politicagens corruptas, mas ali tá falando da igreja católica. A Babilônia é mãe das abominações, que é mãe das protestantes. Por isso que tá essa mistura e essas palhaçadas que hoje nós vemos aí, entendeu? E eles distorceram tudo, entendeu? O catolicismo romano e levou para o protestantismo. Por isso que eu falo que nenhuma religião foi construída por Deus. Deus não aprovou nada disso. Foram os homens que fizeram. A revelia de Deus, entendeu? Vão dar conta. Para enganar e manipular as pessoas. Um livro totalmente cristão e não judaico, mas com características universais, neutras, ou seja, romano, ou seja, não, ele não é do povo judeu, ele é de todos. Né? O cânon neotestamentário foi organizado a partir de 4 concílios e 56 anos. E aqui eu quero trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês. Vamos lá no primeiro concílio, que foi de 363 a 364. Porque quiseram convencer as pessoas que o cristianismo nasceu de Roma. Entendeu? Mas não nasceu de Roma, nasceu do povo judeu. Roma se apossou do cristianismo. Entendeu? O que acontece? Mudaram as leis. A lei e os tempos. Mudaram o calendário, mudaram tudo. Porque Deus permitiu? Permitiu. O sábado, por exemplo, o dia de guarda, de descanso era o sábado, mudaram para o domingo. E isso foi coisa da Igreja Católica. Deus permitiu. É lógico que Jesus fez obra no sábado, fez, até os fariseus foram contra ele por causa disso, mas o sábado não é o sábado que você tem que guardar, isso é para os judeus. Os judeus é obrigado a guardar o sábado, tá? Mas para os gentios, que somos nós e virou igreja, não é obrigatório guardar o sábado. O sábado representa uma figura do descanso eterno, que a gente, quando vai partir desse mundo, é o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, entendeu? Porque Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, curou muitos enfermos no sábado. Porventura ia deixar morrer alguém no sábado porque não pode trabalhar no sábado, entendeu? Então, eles distorcem tudo. E ele falou que é o livro para os judeus, não é para os judeus, é para todo mundo, só que veio dos judeus. Não veio do romanos. O cristianismo não nasceu no Império Romano. Entendeu? Ele também montou igreja lá. Igreja que eu digo junção, ajuntamento de pessoas, tá? Não estou falando de igreja de pedra. Aí tinha a igreja de Roma, que eram as pessoas que se converteu a Cristo. Mas o cristianismo nasceu no povo judeu, não em Roma. Né? Ou seja, depois de Cristo. O concílio foi o concílio de Laodiceia. Nesse concílio, eles trouxeram vários livros e excluíram, naquele momento, a primeira carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus e Apocalipse. Por quê? Porque eram muito judaicos. Esse era o argumento. Você compreende, você entende o porquê que Deus está trazendo o judaísmo messiânico de novo nesses últimos tempos? Eu vi que algumas pessoas no outro vídeo, falando que eu estava falando mais de Israel do que de Yeshua. Então precisa retornar para Jerusalém, meu filho. Precisa retornar para Jerusalém. Vocês estão muito fora de Jerusalém, vocês estão muito em Roma. A raiz foi em Jerusalém. Porque o Yeshua, o Messias que tem se conhecido, é o Messias com características romanas. Então, e é o Messias que está morto. Porque a Igreja Católica faz você adorar um Jesus que está na cruz. O Jesus que está na cruz é só lembrança para a gente saber o que ele fez por nós. Jesus ressuscitou. Ele não está mais na cruz. Entendeu? E os católicos romanos, eles manipulam a palavra, criaram-se templos
e para manipular e para enganar a população, entendeu? Por quê? Porque eles acharam que os livros como de Apocalipse, de Pedro, de coisa, falava, eu estudei já, tem punição para os perdidos muito severa, e não queria falar para o povo, entendeu? Mas era aquilo que é a realidade, porque aí o cristianismo romano, o que ele faz? Ele veio com uma graça, por isso que na epístola de Judas fala assim, estão transformando a graça de Deus em libertinagem, ou seja, Cristo morreu, Cristo já ressuscitou, já pagou o seu pecado, você pode viver como você quer. Não, o Cristo nos libertou, não foi para você viver do jeito que você quer. Libertou para você fazer a obra de Deus sem a opressão da lei. Você vai fazer por amor e não por ameaça da lei, entendeu? Do Antigo Testamento. Embora alguns requisitos da lei a gente ainda cumpre, como não matarás, adorar a Deus no primeiro lugar, amar o seu próximo como a ti mesmo, não cometer adultérios, não fazer falsos deuses para você, não levantar estátua de escultura, não falar falso testemunho, todas essas obras dos 10 testamentos a gente cumpre. A gente só não cumpre as leis sacerdotais, as cerimônias, os dias de festa, que nós vamos voltar a cumprir no reino milenial de Cristo. Mas no tempo da graça não. Mas a lei a gente ainda cumpre. A gente não conseguia cumprir antes porque era pecador. Quando Jesus veio e cumpriu a lei no nosso lugar, o próprio Cristo falou, não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu, entendeu? E ele resumiu a lei em 2. Amará a Deus acima de todos, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir essas 2 leis, você já está cumprindo os 10 automaticamente. Porque se você ama o seu próximo, você não vai matar ele, você não vai roubar, você não vai tomar o que é dele, entendeu? É isso. E aí, fala que você é salvo só por graça e não precisa fazer obra. Como não? Você precisa fazer a obra, mas você não faz obra para ganhar a salvação. A salvação é pela fé na obra que Cristo fez, da morte dele e ressurreição. Mas depois que você é salvo, Deus te preparou as boas obras para você andar nela. Está escrito em Efésios. Então a fé, Tiago, na carta de Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então quer dizer, a fé gera obras. Agora a fé, se você não fizer obra, está morta. Entendeu? Então como você não precisa de obras da lei? Precisa. Só que a lei teve o papel dela. A gente não cumpre as leis cerimoniais mais. Entendeu? A graça, porque nós estamos no tempo da graça, da nova aliança. É isso, é difícil de entender, mas se você se aprofundar, você entende. Preciso novamente falar dos fundamentos da fé. Eu tenho que trazer para você o que você precisa entender. Então eu estou falando para pessoas que questionaram, né? De que eu estou falando muito de Israel e menos de Yeshua. Eu estou falando de Yeshua porque precisa retornar para Yeshua, o verdadeiro Messias de Israel, não o Messias romano. É sair de Roma de verdade, abandonar as práticas pagãs, as práticas das tradições que veio da igreja de Roma, né? Então, voltando aqui, veja que nesse concílio verdade, de ele está falando tudo verdade. Veja só a primeira carta de Pedro. Irmãos, vou parar por aqui, né? Só para dar esse entendimento, tá? Eu não sei se eu vou fazer o segundo vídeo para terminar, que faltou um pouquinho. Então o comercial ficou muito grande, né? Que ele falou muita coisa aí de anunciar o canal dele, né? Então acabou que ficou muito grande. Mas compartilhe o vídeo, deixa o like. Espero que vocês tenham gostado e tenha servido para dar entendimento a vocês, tá? Deixa o like, compartilhe, badale o sininho de todas. Bem-vindo aos novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Abraço, Deus abençoe a todos vocês.